Fala pessoal! Se você é apaixonado por manhwas cheios de reviravoltas, personagens cativantes e histórias que prendem do começo ao fim, você está no lugar certo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos mergulhar nessa aventura juntos? A história começa em um deserto onde havia pirâmides cujas bases eram decoradas com padrões em forma de cabeças humanas, e a lua surgia acima da areia, eclipsando a luz do sol. O deserto estava cheio de monstros que pareciam mais criaturas alienígenas. O personagem principal, Chris, lutava contra eles, assim como muitas outras pessoas. Um monstro que parecia uma centopeia gigante o prendeu em uma pequena colina e o atacou, com a intenção de devorá-lo com sua enorme boca cheia de dentes. No entanto, Chris conseguiu inserir a faca na boca do monstro no último momento e matá-lo. O monstro caiu no chão, e então o personagem principal finalmente pôde respirar, percebendo que o perigo havia passado. Enquanto pensava em como finalmente conseguiu matar o monstro com as próprias mãos, alguém o chamou, chamando-o de não desperto. Quando Chris olhou para cima, viu que um pequeno grupo de pessoas armadas estava de pé sobre montanhas de cadáveres de monstros. Eles eram constantemente atacados por monstros de diferentes tamanhos e tipos, alguns até conseguiam voar. Um dos rapazes se aproximou de Chris, perguntando o que ele estava fazendo, pois, desde que ele havia começado a trabalhar como carregador, deveria coletar tudo o que sobrava após os monstros serem derrotados, mas parecia não prestar atenção aos cadáveres. Ao ouvir isso, os olhos de Chris se arregalaram, e ele pediu desculpas aos homens. Os guerreiros voltaram a ajudar seus companheiros, murmurando que os carregadores apenas lhes traziam problemas adicionais. Nesse momento, o protagonista pensou que o mundo havia mudado após a abertura do abismo, outra dimensão onde monstros, que antes existiam apenas em fantasias, realmente viviam. Após a descoberta do abismo, poderes extraordinários despertaram nas pessoas, e, com eles, a humanidade começou a destruir monstros e conquistar o abismo. Por causa disso, as pessoas agora eram julgadas não pela personalidade ou esforços, mas pelo nível de despertar. Se alguém possuísse um alto nível, então uma boa vida estava garantida, no entanto, isso não se aplicava a Chris. Ele era apenas um carregador que carregava as coisas dos despertos. Ele não conseguiu despertar aos 35 anos e, até que desperte, não poderia viver a vida que aqueles guerreiros viviam. Depois de coletar todas as coisas necessárias, Chris se virou para dizer que havia terminado. No entanto, quando olhou na direção onde os guerreiros estavam, encontrou apenas cadáveres humanos espalhados por toda parte, e suas armas estavam ao lado de seus corpos sem vida. Chris ficou horrorizado, a princípio, nem acreditava que todas aquelas pessoas realmente haviam morrido. Nesse momento, uma voz sinistra disse que só restava uma pessoa. Quando o protagonista levantou a cabeça, viu que, à sua frente, estava um monstro com 6 braços e um corpo longo que brilhava com padrões incríveis. À sua frente estava um monstro de nível SSS, chamado Asmodeus. Assim que Chris o viu, imediatamente ficou furioso e avançou contra o monstro com sua faca. No entanto, naquele momento, Asmodeus estendeu a mão e fez um leve movimento com os dedos, fazendo com que a mão de Chris, que segurava a faca, se separasse de seu corpo instantaneamente. O rapaz caiu no chão, segurando o que restava de seu braço direito com a outra mão, gritando de dor enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Quando tentou se levantar, percebeu que Asmodeus estava pairando sobre ele. O monstro abaixou as mãos, e faíscas começaram a sair de seus dedos, alcançando a cabeça do rapaz. Naquele momento, o personagem principal não entendia o que estava acontecendo, ele apenas olhava desamparado para o monstro, sentindo seu próprio sangue escorrer pelo rosto. Então, ele decidiu que a morte havia chegado para ele. Antes de morrer, pensou em como seus pais haviam morrido em um acidente de carro, como foi intimidado na escola e ignorado pelo resto de sua vida por não ser despertado. Chris recusou-se a acreditar que morreria assim, sendo apenas um carregador. Enquanto olhava desamparado para o monstro, amaldiçoou sua vida e o maldito despertar, por causa do qual ele não conseguia se tornar uma pessoa normal. Nesse momento, uma voz em sua cabeça informou que todas as condições para o despertar haviam sido cumpridas. Quando Chris abriu os olhos novamente, percebeu que, à sua frente, havia uma escada que levava a um espaço que parecia o próprio espaço sideral. No final da escada, estava um homem que parecia um fantasma. O personagem principal estava horrorizado e confuso, olhando para o estranho com os olhos arregalados, sem entender onde havia ido parar. Quando se virou, viu seu próprio corpo morto atrás dele e sobre o corpo ensanguentado, estava Asmodeus, olhando sem emoção para o cadáver do homem. O protagonista ficou apavorado, não entendia por que o monstro de repente havia parado e o deixado vivo.
Naquele momento, um homem se aproximou de Chris e perguntou se ele estava surpreso que alguém como Asmodeus tivesse parado. Quando Chris ouviu a voz desconhecida, virou-se e perguntou ao homem quem ele era. O estranho apenas riu, dizendo que alguns o chamavam de rei, mas que Chris não deveria se preocupar com isso, pois ele apenas precisava conceder-lhe poder. Chris olhou para o homem surpreso, sem entender o que ele estava falando. Em um ponto, pensou que havia sido ele quem parou Asmodeus. Após isso, o fantasma olhou para ele novamente e disse que Chris não deveria ser tão desconfiado, pois ele simplesmente havia reconhecido sua dor e teimosia, por isso o escolheu. Então, estendeu a mão e disse que seria melhor se Chris acreditasse que tal milagre não aconteceria. Horrorizado, Chris tentou descobrir o que ele queria dizer e por que o escolheu. Em resposta, o fantasma riu, dizendo que Chris era muito, muito impaciente e que só precisava esperar o momento certo, pois um dia ele entenderia tudo. Depois disso, chamou o personagem principal de sua chave, e então uma luz surgiu de sua palma, que levou Chris para fora dali. Logo após o protagonista abrir os olhos, ele encontrou vários rapazes à sua frente, claramente irritados por ele não ter acordado mais cedo. Assim que Chris abriu os olhos, um deles deu um soco em seu rosto, rindo maliciosamente. Quando Chris levantou a cabeça, percebeu que 3 rapazes estavam à sua frente. Um deles era Bernard, o principal valentão da escola, e atrás dele estavam seus 2 capangas. Nesse momento, Chris começou a se perguntar como aquele valentão do ensino médio havia acabado ali, já que ele estava no abismo antes de morrer. Mas Bernard não gostou do fato de Chris não estar respondendo suas perguntas. Então, o protagonista de repente se lembrou de que, antes de morrer, encontrou um homem desconhecido que lhe disse algo sobre poder. De repente, uma mensagem estranha apareceu em sua frente, mostrando seu nome, idade, 19 anos, rank F e sua habilidade chamada Predador. Naquele momento, Chris percebeu que havia voltado 16 anos no tempo e então entendeu algo. Quando pensou nisso, riu alto, o que confundiu Bernard e seus amigos. Bernard jogou Chris para longe, dizendo que claramente havia algo errado com aquele maluco e começou a gritar novamente, dizendo que Chris estava pedindo para apanhar de novo. No entanto, naquele momento, o protagonista se levantou e deu um soco direto na bochecha de Bernard. Os outros rapazes ficaram confusos, pois não esperavam que seu líder fosse derrubado tão facilmente. Nesse momento, Chris começou a chorar de felicidade, percebendo que ele finalmente havia despertado. Em seguida, ele olhou para seus oponentes e decidiu que não era hora para lágrimas, então as enxugou com o punho. No instante seguinte, os 2 outros rapazes avançaram contra ele, usando suas habilidades. Um deles tentou acertar Chris com um golpe de fogo, mas o protagonista esquivou-se com facilidade e desferiu um gancho no queixo do rapaz, lançando-o longe. O outro se aproximou, mas Chris o acertou no estômago, impedindo-o de tocá-lo com a mão gelada. Naquele momento, ele pensou que, durante seus 35 anos de vida em um corpo despertado, havia feito tudo o que podia, começando com o treinamento físico e estudando todas as informações sobre o abismo e seus monstros. Ele também havia coletado dados sobre várias habilidades e diferentes estilos de luta, de modo que nunca perderia para alguns valentões que nem conheciam o básico. Depois disso, ele desferiu golpes decisivos nos rapazes, que não conseguiram se levantar, permanecendo inconscientes no chão, deixando apenas nuvens de poeira para trás. Quando Chris viu o que havia conseguido, decidiu que precisaria treinar novamente. Ao olhar para trás, percebeu que Bernard finalmente conseguiu se levantar, com algo parecido com pedras sobre seus ombros. Aparentemente, ele usou sua habilidade, o que fez sua pele ficar como pedra. Assim que Bernard viu seu oponente, ficou furioso, dizendo que agora com certeza acabaria com Chris. Ele imediatamente avançou contra o protagonista, tentando atingi-lo com seus punhos de pedra. Chris esquivava-se dos ataques, embora com dificuldade. Então, Bernard saltou no ar, tentando esmagá-lo de cima para baixo. Quando tocou o chão novamente, houve uma explosão ensurdecedora que quebrou o teto do prédio. No entanto, quando a poeira começou a baixar, o protagonista aproveitou o momento e se posicionou bem atrás de Bernard, preparado para contra-atacar. Ele preparou o punho e acertou Bernard diretamente no rosto. No entanto, ao ver o resultado de seu ataque, Chris ficou surpreso. Bernard olhou para ele com um sorriso sarcástico, sem nenhum arranhão, já que seu rosto também estava coberto por uma armadura de pedra. Naquele momento, o protagonista percebeu que seu golpe havia apenas lhe prejudicado. Enquanto isso, Bernard aproveitou a confusão de Chris e o acertou no peito, lançando-o para longe. Logo, o protagonista estava quase inconsciente novamente, sangrando e incapaz de mover os membros. Nesse momento, Bernard se aproximou e disse que ele deveria conhecer seus limites.
Em seguida, Huey disse que Chris era apenas um fracassado não desperto que não merecia viver. Nesse momento, Chris pensou que todos os despertos recebem uma habilidade e um rank. Começando no rank F, um desperto é praticamente igual a uma pessoa comum, mas ao atingir o rank S, ele é digno de ser chamado de monstro, pois suas habilidades e poderes crescem exponencialmente. Contudo, o protagonista havia recebido uma habilidade desconhecida e também o pior rank, então ele nunca conseguiria derrotar Bernard, que tinha rank C. Apesar disso, Chris sentiu que não perderia essa luta, então se levantou determinado a continuar. De repente, uma estranha energia vermelha começou a girar ao seu redor, emanando em círculos. Bernard ficou confuso, sem acreditar que Chris realmente havia despertado, pois, em sua opinião, ele era a última pessoa que merecia isso. Naquele momento, o protagonista olhou para sua mão envolta em energia escura e percebeu que era a habilidade que ele possuía. Ele também sentiu como a magia o obedecia. No entanto, Bernard não estava disposto a ouvir, e imediatamente atacou Chris, dizendo que tudo terminaria se ele matasse o conjurador. Nesse momento, o protagonista colocou a mão à sua frente, que parecia servir como um escudo contra o ataque de Bernard. Bernard viu que seu golpe de punho de pedra não causou absolutamente nenhum dano a Chris. Enquanto isso, um dos olhos do protagonista ficou vermelho. Ele olhou para seu oponente com determinação, mantendo a mão levantada como um escudo.